Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma reflexão da parte de Deus para nós. E nessa noite, como tema, quero compartilhar com você sobre o valor de um bom nome ou o valor de uma reputação. Qual é o valor da reputação para você? Qual é o valor de um bom nome, de como nós somos conhecidos? Que valor tem? Que valor nós damos, acham e veem em mim? Quanto você acha? Salomão, em um de seus provérbios, capítulo de número 22, versículo 1. Ontem nós falamos sobre Provérbios 27. Hoje vamos falar sobre Provérbios 22, versículo de número 1. Ele diz: a boa reputação é mais importante do que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Vou repetir. A boa reputação é mais importante que muitas posses, muitas riquezas. Desfrutar de boa estima vale muito mais do que as riquezas que porventura venhamos ter ou que tenhamos. Salomão diz que a nossa reputação é muito do homem que em sua época ele era o mais rico de todas as nações. Salomão, além de ser o mais sábio, ele se tornou o mais rico, porque as pessoas, ao ouvirem falar das suas riquezas, queriam vê-lo, queriam visitá-los, e quando iam visitá-los, levavam muitos bens, muitos ouros, muitos pertences para ele. E ele se tornou um homem muito poderoso, um homem muito riquíssimo, além de muito sábio. Esse foi Salomão. E esse Salomão, ele disse que toda a riqueza que ele tinha não valia de nada se ele não tivesse uma boa reputação perante a nação de Israel, perante o povo de Israel. Tudo aquilo que ele tinha não valia absolutamente de nada, senão a sua reputação, o seu bom nome, aquilo que as pessoas achavam e viam nele. A reputação, portanto, ela vale mais, ou seja, a maneira como nós somos conhecidos vale mais do que aquilo que temos. Porque nós valemos não aquilo que temos, mas aquilo que somos. Muito embora esta sociedade hipócrita nos valorize por aquilo que temos, a realidade, nós valemos aquilo que somos e não aquilo que temos. Principalmente para Deus e para os homens e para as mulheres de Deus que reconhecem o valor do homem não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é, por aquilo que ele demonstra ser. Por isso, capítulo 7, versículo 1, mesmo Salomão falando, ele diz que era melhor uma boa fama do que um unguento derramado. Que ter uma boa fama, a fama de uma boa pessoa, de uma pessoa de boa índole, vale mais do que um unguento. E unguento era um perfume caríssimo, todo mundo sabe disso. Quando aquela pecadora ungiu os pés de Jesus, a Bíblia diz que ela gastou um trabalhador braçal. Então, que valia muito dinheiro. Porém, Salomão está dizendo que o bom nome, a boa fama, é melhor do que um unguento. Em Cantares, capítulo 1, mesmo Salomão falando, versículo 3, ele diz, como unguento derramado é o teu nome. Por isso, às vezes, a Sunamita diz que a fama de Salomão era tão extraordinária que as virgens a amavam. Não era por aquilo que ele tinha, é pela fama que ele possuía, é pelo bom nome que ele possuía, a boa índole que ele possuía. Por isso, ele diz que mais vale um bom nome, mais vale uma boa reputação. A boa reputação vale muito mais do que muitas riquezas. Me lembro que em Atos capítulo 6, quando os apóstolos resolveram escolher pessoas para assumirem, o diabo disse, escolham dentre vós homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, que não há dolo, para que sirvam a mesa. Quando foi escolher, não escolheram qualquer pessoa. A prerrogativa era que fosse um homem de boa índole, um homem de boa fama, um homem de um bom caráter. A propósito, o que é caráter? E o que é boa fama? O que é caráter e o que é reputação? Reputação é aquilo que as pessoas acham que eu sou. Reputação é aquilo que as pessoas veem em mim e me lançam esse adjetivo.
sucessivamente. Então, reputação é aquilo que as pessoas acham de nós. Caráter é aquilo que nós somos de verdade. Reputação é a fama, é aquilo que as pessoas dizem de nós e acham de nós simplesmente por nos verem em ação. Caráter é aquilo que nós somos de verdade quando ninguém está. Algo essencial para todo ser humano. Não estou nem dizendo homem e mulher de Deus, não. E todo homem e mulher de Deus tem por obrigação ser um bom homem, um homem de boa índole, uma mulher de boa índole, de caráter e etc. Tem por obrigação, porque estamos carregando sobre os nossos ombros o nome de cristão. Estamos carregando, não pode ser manchada em hipótese alguma, porque as pessoas muitas vezes se firmam em nós. Ministrei aqui há poucos dias falando em uma reflexão, se nós somos pedra de tropeço ou pedra de edificação. O homem que tem uma boa reputação e um bom caráter é sim uma pedra de edificação. Do contrário, a mesma coisa, é uma pedra de tropeço, não deixa de ser pedra. E que tipo nós somos? Vale mais um bom nome, vale mais ter uma boa fama, vale mais ter caráter, ser idôneo, vale mais ter boa reputação do que muitas riquezas. Aí eu pergunto para você e para mim mesmo, qual é o adjetivo que as pessoas usam para você, para mim, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, nas vizinhanças? Com quais adjetivos nós somos taxados? Como? Quando saímos da nossa casa, como é que as pessoas nos veem? Elas olham e dizem, como lá em 2 Reis, capítulo 4, a sunamita via passar Eliseu, o profeta, e ela dizia para o seu marido, vejo que este homem que passa por nós todos os dias é um santo homem de Deus. Porque a sunamita viu isso no profeta Eliseu. Não é porque na sua testa estava escrito que ele era profeta, era porque ele tinha uma boa conduta, ele tinha uma vida exemplar, ele tinha uma vida de caráter e de idoneidade inabaláveis. E é isso que faz um homem de caráter, uma mulher de caráter, ter uma boa fama, ter uma boa índole. E Salomão disse que isso é muito mais valioso do que ouro e do que a prata. Me lembro que Atos capítulo 16, versículo 1 e 2, falando de Timóteo, né? Filho de descrentes, mas dava testemunho. Paulo disse isso. Ele dava bom testemunho. Ele era um homem exemplar. Ele vivia uma vida de conduta elevada. E como é que nós temos vivido? Irmãos, como é que as pessoas nos enxergam? Como é que as pessoas falam? Quando estão vivendo uma vida dissoluta, como se nada tivesse acontecendo, uma vida totalmente depravada e irresponsável. E muitos até são frequentadores de igreja e se dizem cristãos. A propósito, amanhã eu vou falar sobre noiva ou amante. O que nós somos. Porque tem muita gente na igreja se achando que é noiva, mas é amante de Cristo. Que tipo de crente nós somos? Qual cristianismo nós temos mostrado para as pessoas? Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 5 que se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais preste como é. Em Atos capítulo 22, versículo 12, a Bíblia fala que Ananias, ele tinha um bom nome e ele dava bom testemunho diante dos seus vizinhos. Alguém é vizinho de um crente? E volta e meia ele escuta de lá muitos palavrões, muitas palavras obscenas, promíscuas e linguajar inadequado para aquele que é um cristão. Suponhamos que alguém é um comerciante e o cristão vai lá e compra, e no dia de pagar não paga. Quando um cai. Por isso, irmãos, é necessário prestar atenção no tipo de testemunho que nós temos dado, se é um testemunho, se é um testemunho. Se a nossa vida equivale a dizer que somos cristãos, filhos de Deus, libertos por Jesus, ou não. Ou se é melhor ficar calado e não dizer para ninguém que é crente, para não envergonhar o evangelho, para não envergonhar a igreja e para não envergonhar os outros irmãos, os outros cristãos. Um bom nome vale mais do que muitas riquezas. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus Cristo diz, assim resplandeça as pessoas. Lembra do Salmo 1? O que diz? Bem-aventurado o homem que não
toma conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, na palavra, na lei, medita de dia e de noite. Nós só prosperaremos se seguirmos exatamente essas instruções do Salmo 1. Lá no meio dos nossos amigos ímpios, nós não nos comportamos como ímpios, como eles. Não, 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 como impuros, não, não. Nós nos comportamos como luz, somos diferentes, brilhamos, somos como astros em meio às trevas. Mais valioso é um bom nome do que todas as riquezas. O testemunho, como ele, as pessoas falam bem dele, como as pessoas ouvem falar bem de Demétrio, como ele é verdadeiro em suas palavras. Não anda falando mentira, não anda falando e prometendo e não cumprindo. Um homem de bom caráter, um homem de boa reputação, um homem de boa índole, ele cumpre com aquilo que ele fala, e se ele não pode cumprir, então ele não promete. É assim que acontece, é assim que deve ser o homem e a mulher de Deus, vivendo sob o caráter. E o caráter irrepreensível é não precisar ser repreendido, não precisar estar sendo reclamado constantemente. É feito, caminhe dentro daquilo que é a palavra e dê bom testemunho. Siga o exemplo dos fiéis no trato, no amor, na fé e na pureza, para que as pessoas vejam em você um homem de Deus, para que acreditem na sua pregação. Vou parafrasear a palavra de Paulo. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, se você quer que as pessoas dêem valor às suas palavras, viva a palavra que você está pregando, seja exemplo dos fiéis no trato, no amor, na fé e na pureza. Assim as pessoas darão bom testemunho de você. Imagine que o escritor dos Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, ele diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor do que o de Caim, e ainda depois de morto fala. Ou seja, estamos falando de Abel depois de quanto tempo que ele morreu? A sua fama percorreu porque ele era um bom homem, porque ele tinha uma boa índole, ele era um homem de caráter, e quando ele começou a ter ovelhas no seu rebanho, ele pegou o melhor dos cordeiros e levou para Deus e ofereceu a Deus. Caim, vendo aquilo e viu que Deus se agradou da oferta, foi lá e pegou de qualquer jeito a sua oferta do plantio da terra e levou para Deus, e Deus não aceitou, porque foi por inveja, não foi de bom agrado, não foi de coração, não tinha caráter na oferta, não tinha idoneidade, não foi verdadeira, foi fingida, foi falsa, e aí Deus não recebe. Que tipo de homem nós somos? Que tipo de mulher? Que tipo de cristãos? Que tipo de ser humano nós somos? Vale mais educação. E quando falo homem, estou generalizando todo mundo, homem e mulher. Todo aquele que tem uma boa fama, um bom caráter, esse sim é digno de levar o nome de cristãos, esse é digno de dizer: eu sou um seguidor de Cristo, eu tenho um evangelho de Cristo na minha vida. Provérbios capítulo 20, versículo 6 diz: o homem prega a sua própria bondade, mas o fidedigno, quem o achará? É muito fácil dizer que eu sou bom. Difícil é as pessoas dizerem que eu sou bom. É muito fácil você abrir a boca e dizer: eu sou um homem de bem, eu sou um homem de caráter, eu sou um homem que compro e pago, eu sou um homem que não ando com mentiras, eu sou um homem que não ando com traições, eu sou um homem que não ando fazendo coisa errada. Difícil é as pessoas verem isso em você, verem do verbo ver. Difícil é as pessoas enxergarem isso. Como é que tem sido a nossa conduta? Como é que as pessoas nos conhecem num ambiente de trabalho, no ambiente educacional e dentro de casa? Porque dentro de casa nós revelamos aquilo que somos. Dentro de casa nós mostramos aquilo que nós somos de fato e de verdade. Dentro de nossa casa nós somos aquilo que somos. Nós somos sem máscara. Nós somos desmascarados. Quem é você dentro da sua casa? Você produz vontade de servir a Deus, aos teus familiares? Você
Produz sede de Deus à tua família. Não vale de nada você ser rico, intelectual. O caráter sobressai. A reputação é superior a todas as riquezas. A reputação é superior a tudo aquilo que nós tenhamos. A reputação é muito, muito, muito superior a isso. Vale mais um bom nome, disse Salomão, do que as muitas riquezas. Deus nos convida, ou nos convoca, nos conclama. Exatamente assim. Quando as pessoas confiam que eu e você somos pessoas de Deus, qualquer problema que tem na casa dela, ela lhe busca para pedir oração. Ela conta com você porque acredita no Deus que você serve. As suas palavras não são vazias, porque vai seguida de testemunho. Você fala aquilo que vive. As pessoas não darão crédito à nossa pregação. As pessoas não darão ouvido à nossa pregação se nós não vivemos aquilo que nós pregamos. Por isso somos chamados nessa noite para viver uma vida de caráter, uma vida de boa reputação, uma vida de boa idoneidade, sermos idôneos. Isto é obrigação nossa. E aí eu volto a repetir, quais são os adjetivos que as pessoas têm usado quando se referem a mim e a você? Quais são os adjetivos que as pessoas têm usado quando se referem a nós? Deus, nessa noite, nos chama e diz: seja luz no meio das trevas, seja sal para este mundo sem sabor, seja luz para aqueles que estão na escuridão, seja o caminho para aqueles que estão perdidos. E só seremos o caminho quando nós seguirmos a palavra e vivermos aquilo que pregamos. Vivemos aquilo que aprendemos nela. Se necessário for, precisamos viver, ainda que estejamos calados. Porque Billy Graham, ele diz que nós somos a Bíblia que o mundo quer ler, quer ver. As pessoas já estão cheias de ouvirem falar. Já estão cheias, fartas disso. Elas querem ver a prática de nossa vida. A reputação, acredite nisso, que é uma realidade para ser construída. Mas basta um deslize, uma falha, para ela deixar de existir. Menor que seja, a nossa reputação vai toda por água abaixo. Me lembro quando cheguei nessa cidade, há pouco mais de 10 anos atrás. Nós não fomos vistos com bons olhos, até porque as pessoas estavam cheias de tantas coisas que haviam acontecido nessa cidade, com tantos líderes que não têm dado bom exemplo. E nós chegamos aqui e fomos vistos com muita desconfiança. E levou muito tempo para nós construirmos e reconstruirmos o nome, inclusive o nome da igreja. Porque a boa reputação, ela demora. Mas de uma hora para outra ela se vai. Ela acaba como um vapor. Ela some. Por isso, tenha muito cuidado com o que você fala. Tenha muito cuidado por onde você anda. Tenha muito cuidado com aquilo que você olha. Tome muito cuidado com aquilo que você pensa. Porque muitas vezes os pensamentos viram ações. As palavras viram ações. Os olhares viram ações. E uma ação errada pode nos levar a um beco sem saída. A um buraco sem fim. E nunca mais conseguirmos reconstruir a nossa boa reputação. Por isso, tome muito cuidado. Vigie muito por onde você anda, o que você fala, o que você pensa. Faça como William Shakespeare. Examine antes de falar se você é sábio. Porque o sábio examina antes de falar se o que vai falar vale mais do que o silêncio. Antes de falar, examine muito bem. Antes de ir, pense 10 vezes. Antes de agir, pense 1000 vezes. Pense na sua reputação. Não viva, não seja um bobo, como muitos são, dizendo, não estou nem aí para o que dizem de mim. Nós estamos sim, porque as pessoas dizem aquilo que nós, pelo menos, somos ou aparentamos ser. E há um ditado que, onde a fumaça há fogo, por isso tenha muito cuidado. Bem verdade que muitas pessoas inventam muitas coisas de muitas pessoas. Isso aí todo mundo sabe.
Mas quando você é um homem de bom caráter, de boa índole, logo, logo a face se desfaz e as pessoas têm credibilidade na sua palavra, na sua ação, na sua atitude. Continue se você é assim. Se não, procure ser. Porque senão não vale a pena dizer que é cristão. Não vale a pena manchar o evangelho, manchar o cristianismo, manchar a igreja por causa de má conduta. Seja sincero consigo mesmo. Seja sincero com Deus. Porque de nada valerá fingir enganos honestos uns com os outros e consigo mesmo, sobretudo com Deus. Sejamos pessoas de bom caráter, de boa reputação, de boa idoneidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida de maneira extraordinária e que as pessoas possam ver, do verbo ver, em mim, em você, homens de confiança, mulheres de confiança, em quem acreditar, em quem depositar o maior segredo, sem medo de no outro dia estar na boca de todas as pessoas. Seja um homem de verdade, uma mulher de verdade, porque assim Deus quer que sejamos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Só lembrando, ontem eu avisei, no dia 30 de abril, se Deus assim nos permitir, estaremos sorteando esse livro, um livro em verdes pastos, esse é o título, um livro com artigos escritos pelos pastores da Associação Batista Jaguaparense, da Convenção Batista Baiana, Batista Brasileira. Eu tenho 2 artigos aqui, o pastor Edson, da nossa igreja, também tem um artigo aqui, e um livro muito edificante que vai abençoar a sua vida. Nós estaremos sorteando, se Deus assim nos permitir e nos preservar. Vai ter que estar aqui participando conosco e o sorteio será ao vivo aqui para todos vocês. Amém? Forte abraço, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui com mais uma reflexão falando sobre você é noiva ou você é amante. Amanhã um pouco mais tarde, porque nós teremos a live do nosso culto ali, na nossa campanha do desafio da gratidão, e logo após terminar o trabalho na igreja, estaremos então aqui no nosso gabinete pastoral, falando do Evangelho de Jesus Cristo, uma reflexão de Deus para a sua vida, para nossas vidas, para o nosso coração. Deus abençoe você, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, alcance outras pessoas, para que o Evangelho possa ser propagado para o maior número de pessoas e para que vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço.